Graça e paz em nome de Jesus Cristo, amém? Eu sinceramente me senti muito incomodado nessa madrugada acerca do que ia falar. E antes de eu começar a mensagem dessa manhã, eu preciso falar daquilo que Deus falou comigo nessa madrugada, enquanto eu estava orando. Depois que eu voltei do retiro dos adolescentes, me parece que Deus abriu na minha frente qual o mundo que os adolescentes estão vivendo. E eu quero fazer um alerta a você que é pai nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Não ache que o teu filho está longe de tudo aquilo que o mundo está vivendo. Não ache que as coisas são normais. Não deixe de conversar com ele ou com ela. Não pense porque ele é muito novo que ele não sabe de algumas coisas, ele sabe de tudo. Nesse instante quero convidar você a orar para a gente continuar a mensagem dessa manhã. Senhor Jesus Cristo, nós te engrandecemos por tudo quanto o Senhor tem falado e por tudo quanto o Senhor vai falar nessa manhã. Senhor Deus, nós estamos vivendo num mundo corrupto, num mundo em que os seus valores não existem mais. Mas nós que não pertencemos a esse mundo, nós queremos proclamar esses valores, principalmente nas nossas famílias. Portanto, o que peço nessa manhã é que o Senhor nos ensine, e principalmente aos pais, a passar às suas gerações, que eles precisam passar ensinamentos bíblicos aos seus filhos. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Há 15 dias atrás eu estava lá no Polo de Modas da Glória, comprando algumas coisas para o retiro, e eu passei em frente a uma loja e estava escrito assim: precisa-se de uma atendente com experiência. Eu achei aquilo meio que engraçado, porque a pessoa ela não pegou uma folha 4, uma canetinha mesmo, hidrocor, escreveu à mão. E aquele anúncio, de certa forma, deixava transparecer a necessidade, bem como o desejo do dono daquela loja em ter alguém para atender. E mais do que isso, além de necessidade e desejo, ele estava à procura, sim, procura de uma solução para um problema dele. O certo que eu pude perceber nessa história toda, passando rapidamente assim de carro, é que quando alguém demonstra as necessidades dele publicamente, é porque as coisas já estão fora do controle. E nós vivemos num tempo onde as pessoas estão estampando necessidade, onde as pessoas, como que um cartaz escrito, elas escrevem os seus problemas, elas deixam claro para nós o que elas precisam, e nós as entendemos, nós muitas vezes compreendemos aquilo que ela está precisando. Contudo, essa vaga não tem sido preenchida e ninguém tem ajudado essas pessoas a sanar o seu desespero e suas necessidades. Houve um tempo, como hoje, em que havia uma clara necessidade das pessoas em buscar por salvação e um profundo desespero. Nesse tempo, Deus levantou um homem chamado Isaías, um profeta, que para um hebreu o nome diz muito do que ele é.
O nome de Isaías significa Jeová é a salvação. E é sobre a vida desse rapaz que nós aprenderemos nessa manhã. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Diz assim o livro de Isaías, capítulo 1, do 1 ao 17, na Nova Versão Internacional. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Verso 2: Ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não sabe nada, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, de todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, muito menos tratados com azeite. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma, semelhantes igual a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros, da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu para que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim e eu não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito dos órfãos e defendam a causa das viúvas. Nesse texto, o próprio Deus, através de Isaías, está dizendo para um povo que não suporta mais. Deus está dizendo: eu não suporto mais como o meu povo tem me adorado. Eu não suporto mais a maneira como eles se achegam até a mim. Eu não suporto mais toda a religiosidade que está envolvida, todo o ritual que está envolvido no culto deles. Eu não suporto mais porque eles fazem isso de maneira mecânica e vazia.
eu não suporto mais tudo isso, porque existe um povo que sofre, e esse povo não tem visto no povo de Deus resposta, e não tem visto no povo de Deus melhora. Na verdade, o povo que eu escolhi e separei, está dizendo Deus aqui, vive uma vida fora daquilo que eu planejei e distante do que eu quero fazer com o meu povo. Toda vez que a gente vê um texto histórico, é bom a gente compreender o que estava acontecendo por trás disso. E o livro de Isaías é um livro histórico, porque conta a história do povo de Israel e, na verdade, a história do povo de Judá. Nesse tempo, o povo de Israel era um povo só, até que chegou um tempo que esse povo se separou. Então ficou o povo do norte, que era chamado povo de Israel, que contava com 10 tribos do povo de Israel, e a nação do sul, que contava somente com a tribo de Judá. A Bíblia conta, narra, e a história também conta e narra, que antes desse acontecimento, narrado pelo livro de Isaías, o povo de Judá, bem como o povo de Israel, que eram as tribos do norte, tinham passado por uma imensa prosperidade financeira. Os reis, esses reis que aparecem aqui, Uzias, começando pelo Uzias, ele montava grandes exércitos, planejava grandes batalhas, conquistava muitos lugares. Ele conseguiu militarmente crescer imensamente. Só que nesse reino e nessas campanhas triunfantes desse rei, eles resultaram em muita riqueza, o que resultou também naquilo que é o mal do nosso tempo, no materialismo, quando que os judeus, aqueles que moravam em Judá, eles deixaram de acreditar em Deus e passaram a acreditar nos seus próprios meios de conseguir sustento. E aí toda a calamidade estava armada. No reino do norte, os reis, eles faziam tudo o que desagradava a Deus, mas eles prosperaram. Mas chegou um tempo que eles prosperavam, porque um reino da Assíria, ele não estava mais tão bom, mas chegou um tempo que esse reino voltou a ser bom e invadiu o reino do norte. E aí esse tempo que o Isaías escreve, é um tempo que o reino do norte está acabado, está dominado pelas forças de um exército que não é o exército de Deus. E quando os judeus, aqueles que moravam em Judá e que faziam parte do reino do sul, olhavam para o reino do norte, eles ficavam com medo. E toda aquela época de prosperidade estava passando, porque o medo estava tomando conta daquela sociedade. As pessoas, elas estavam clamando por uma resposta. E o tema da nossa mensagem nessa manhã é: precisa-se de profetas. Quando um povo tem necessidade, o que esse povo mais necessita são de profetas. E o Isaías foi um profeta para esse povo, e nós iremos aprender alguns ensinamentos do que um profeta precisa fazer para ser um profeta escolhido por Deus, para levar a palavra de Deus a um povo que clama e a um povo que sofre. Eu quero destacar com os irmãos o verso 1 e a primeira parte do verso 2 do Isaías 1, que diz assim: visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias,
Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. O primeiro ensinamento que a gente tem desse texto é que para eu e você nós sermos profetas de um povo que clama, para sermos profetas como Isaías, nós precisamos impreterivelmente termos intimidade com Deus. Diz assim a primeira parte do verso 1, visão que Isaías, filho de Amós, teve. O Isaías, ele foi tomado com uma imagem daquilo que iria acontecer, e de tudo que ele precisava de falar. Ter visões, irmãos, não é para amadores, para pessoas que não levam a sério o Evangelho. Todas as pessoas na Bíblia, bem como todas aquelas pessoas que têm visões vindas de Deus, elas têm essas visões e elas podem ser profetas, porque elas têm intimidade com Deus. E digo uma coisa para você: profeta é aquele que recebe uma mensagem de Deus e passa para o povo. Todos nós recebemos mensagens de Deus e podemos e temos a capacidade de passarmos essa mensagem adiante. Portanto, há um chamamento cristão para que todos nós sejamos profetas. Todavia, só seremos profetas se nós tivermos intimidade com Deus. Eu me recordo muito bem quando eu cuidava de cerca de 40 garotos, 40, 50 lá na outra igreja que eu era. E teve um dia que eu orava por eles, né? Eles eram, a maioria desses garotos, eles não estavam ainda integrados ao corpo da igreja, na verdade, à igreja local, mas eles faziam parte de um projeto nosso. E frequentemente eu orava por eles e me via como que alguém falando imagens de coisas que podiam acontecer, por exemplo, coisas de adolescente mesmo. Teve um dia que eu acabei de orar e aí Deus falou comigo assim: liga para esse garoto, porque ele está muito triste e ele precisa da sua ligação. Eu estava trabalhando, eu chegava no serviço, eu orava, né? E aí eu estava trabalhando, e aí eu peguei o telefone, liguei para aquele garoto, falei: tudo bem? Ele começou a chorar, porque não estava tudo bem. Quando que nós continuaremos a ter pessoas sensíveis ao Espírito Santo de Deus e que ouçam a voz do Espírito Santo de Deus e que são movidos a levar a mensagem do Evangelho de Cristo através do Espírito Santo de Deus? Quando que, nesse tempo em que vivemos, em que eu comecei aqui falando um problema enorme que estão enfrentando os nossos adolescentes, e imagino que existem demais de problemas além desses, e existem problemas familiares, e existem problemas de pessoas no relacionamento, existem problema da corrupção, existe o problema das pessoas serem desonestas, existem demasiados problemas, mas nós não estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus.
E portanto, todo esse povo que precisa de uma resposta não encontra profetas nessa geração. E para um povo que clama, e que estampa em jornais, um povo que clama e estampa em mídias sociais o sofrimento, eles precisam de profetas que anunciem a mensagem de Deus. Um outro ensinamento que esse texto nos traz é que para sermos profetas como Isaías, nós precisamos saber das necessidades da nossa comunidade local. Diz assim a segunda parte do versículo 1: visão que Isaías teve a respeito de Judá e Jerusalém. O Isaías morava em Judá e em Jerusalém. O Isaías conhecia aquele povo. E nós só seremos profetas para essa geração e para esse povo quando nós conhecermos o povo. Quando nós sabermos o que o nosso povo e a nossa comunidade precisa. Quando nós entrarmos por essas ruas desse bairro, em busca de saber a necessidade do povo que mora em Cobilândia. Assim como Isaías sabia as mazelas de Judá e de Jerusalém, nós precisamos saber qual o problema que abate no nosso povo. E o nosso povo não é apenas as pessoas que estão além da igreja. O nosso povo são os nossos filhos, a nossa família, o nosso esposo, a nossa esposa, os nossos pais. Nós precisamos saber quais são as necessidades dessas pessoas. E muitas das vezes nós vivemos os nossos dias sem sequer pensar na necessidade do outro. Que o outro precisa ouvir de Cristo, que o outro precisa ser levado a um entendimento melhor daquilo que ele entende do que é o cristianismo, que o outro precisa de ser ajudado mesmo, levando alimento, levando um cobertor, de que o outro precisa de uma atenção, de que o outro, que é o meu filho, precisa de presença do Pai. Mas nós não seremos profetas em lugar nenhum, nem na nossa casa, nem na nossa comunidade, se nós não conhecermos o povo em que estamos inseridos. As nossas famílias dialogam um pouco ultimamente. A compulsão pelo consumismo tem feito os nossos pais saírem de manhã e voltarem muito tarde, porque têm que sustentar a casa na base do consumismo. Sábado de manhã, estava passando uma reprise na Globo News do Globo Repórter. Eu assisti. Teve um pai que tomou uma decisão muito sábia na vida dele. Ele disse o seguinte: eu podia trabalhar, eu e minha esposa, nós podíamos trabalhar para viver trabalhando e viver sem tempo para os nossos filhos, mas nós escolhemos ter uma vida mais simples, trabalhar menos e cuidar dos nossos filhos e vê-los crescer. Se você tem acesso à TV a cabo e você tem acesso àquele serviço on demand, eu convido você a assistir o Globo Repórter, que passou sexta-feira na Globo e reprisou no sábado de manhã. Como que seremos profetas nessa sociedade se nós estamos fechados dentro da nossa vida e dos nossos problemas? Nós precisamos, irmãos, chorar o problema do outro. E esse outro pode ser até alguém que está do nosso lado, na nossa casa,
dormindo e comendo às nossas custas. Há muitas famílias que não têm profetas mais, tem apenas mantenedores. E o que precisamos é de profetas. Amém? Esse texto ele nos traz um outro ensinamento muito importante. Para sermos profetas como Isaías foi um profeta, precisamos entender o tempo em que estamos vivendo. Além de ter intimidade com Deus, além de saber a necessidade da comunidade local, nós precisamos entender que estamos vivendo neste tempo. A terceira parte do versículo 1 diz assim: durante os reinados de Uzias, Jotão, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O Isaías, ele sabia muito bem a época, a maneira que ele deveria falar, a época que ele estava vivendo. E muitas das vezes nós não somos profetas, ou seja, nós não comunicamos a mensagem do Evangelho de maneira que as pessoas entendam, porque nós não somos contextualizados, e nós não compreendemos o tempo que estamos, e continuamos a viver de maneira arcaica. É bom que nós entendamos que a mensagem do Evangelho, ela é atemporal. Todavia, a maneira como ela é pregada, a maneira como ela é anunciada, a maneira como ela é dita, muda com o tempo. Porque antigamente eu tenho, na minha família, eu tenho algumas histórias que vão passando, né? E contam do meu avô. O meu avô, eu tenho orgulho, mesmo sem tê-lo conhecido. Meu avô foi da geração dos primeiros batistas aqui no estado, junto com o Louren Reno e Companhia Limitada. E as histórias familiares que chegaram até a mim, é que a maneira como eles pregavam era um pouco diferente da nossa. Era o seguinte: eles iam para a igreja no domingo, ele ia para a igreja no domingo, levava toda a família, só que ele e um grupo de pessoas levavam marmita para a igreja. E aí, os seus familiares voltavam para casa, e eles ficavam na igreja, almoçavam, porque à tarde eles tinham que fazer o culto na praça. E esse culto na praça, muitas pessoas se converteram através desse culto na praça. E aí, depois disso tudo, porque o meu avô era da primeira igreja batista de Vitória, depois do culto na praça, eles subiam aqueles morros e iam de casa em casa falar do Evangelho. Iam falando àquelas pessoas o Evangelho daquela maneira que eles estavam acostumados naquele tempo. Depois eles desciam daqueles morros, e aí já estava meio que de tarde. Aí eu não sei como eles faziam, se eles iam para casa, tomavam banho e voltavam, vocês tomavam banho na igreja. Mas à noite eles tinham um culto chamado de culto evangelístico, quando que aquelas pessoas que foram visitadas à tarde iriam à igreja à noite, e agora elas iriam ouvir uma mensagem de salvação. E essa era a maneira contextualizada daquela época de pregar o Evangelho. E aí, infelizmente, nós caímos no erro de querer continuar fazendo coisas que funcionavam naquele tempo, mas que, para
contemporaneidade não funciona. Nós precisamos estar contextualizados com a nossa mensagem. Nós precisamos estar falando a língua que a pessoa entenda. Você quer um exemplo básico disso? Existem pessoas que ainda acham que a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida é a Bíblia mais santa e mais correta, e a versão mais perfeita que tem. Mas pede para um adolescente ler João Ferreira de Almeida, um jovem, para ver se ele vai entender algo do que está escrito ali. Não vai. Não vai compreender. Ah, mas as novas versões, elas estão muito liberais. Eu quero te dizer o seguinte: eu aprendi a ler a Bíblia lendo uma tradução que alguns da minha época diziam liberais demais. Eu aprendi a gostar de Jesus Cristo lendo aquela versão. Hoje, eu leio as outras, mas eu tive que ter o contato primeiro com aquela que falava a minha língua, porque senão eu nunca ia ler a Bíblia. Você, quando vai pregar para os seus filhos, por favor, pregue a língua deles. Fale de maneira com que eles vão e consigam compreender. Você, quando for pregar para os seus pais que são idosos, entre no tempo deles. Você que for anunciar o Evangelho para o seu amigo, consiga compreender o tempo que estamos vivendo. E o Isaías, ele passou por 4 reinados, e foram reinados de bons reis e maus reis. O Uzias foi um bom rei, mas num tempo da vida dele, ele se vangloriou demais pelas coisas que ele estava conquistando, nos últimos 10 anos da vida dele, e aí passou os últimos anos com lepra. O Jotão, filho do Uzias, ele também foi o bom rei, mas ele não conseguiu acabar com os altares pagãos. O Acais foi um desastre como rei, e fechou o templo, acabou com os sacerdotes. E o Ezequias foi uma bênção como rei. E o Isaías, ele tinha que estar atento a tudo isso. Como é que está vivendo esse povo aqui? Como que estamos vivendo? E precisamos passar uma mensagem que as pessoas entendam. Um outro ensinamento, e talvez o mais importante dessa manhã, é que para sermos profetas como Isaías, precisamos saber a que Deus servimos. Diz assim, primeira parte do versículo 2: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Senhor aqui, quando você for ler na sua Bíblia, está escrito todo em letra maiúscula. O povo de Israel, no dia que recebeu a lei lá de Moisés, tinha um mandamento bem assim: não coloque o nome do seu Deus em vão. E o nome de Deus eram 4 letras que não tem como pronunciar. É um Y, um H, um V e um W. Que botamos umas vogaizinhas aí, a gente chama de Javé, ou Iavé, ou Jeová. Mas o povo levou tão a sério esse negócio de não colocar o nome de Deus em vão, que tudo quanto eles falavam, eles não falavam Jeová ou Iavé, eles falavam Elohim, que significa Deus. E Elohim pode ser qualquer Deus. Tem quando a gente fala bem assim, Deus te abençoe? Pode ser qualquer Deus, pode ser o Deus do budista, Elohim é qualquer Deus. Então todas as vezes que os judeus escreviam Deus, eles escreviam Elohim. Mas neste texto aqui,
quando está escrito o Senhor falou, está escrito o Yahvé falou. Porque o Isaías estava bem certo do Deus que ele servia. Para você compreender bem a diferença entre Elohim e Yahvé, tem um salmo que eu esqueci o número, o capítulo e o versículo dele, mas diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Lembra dele? É assim, ele é escrito: feliz é a nação cujo Elohim é Yahvé, cujo Deus é o Deus de verdade, o Deus de Israel. Saber o Deus em que nós servimos vai determinar toda a nossa vida. E é talvez através desse último ensinamento que todos os outros se tornam possíveis. Quando nós sabemos o Deus que servimos, nós nos entregamos a Ele de tal maneira que nasce em nós algo chamado intimidade, que nós passamos a ser sensíveis à necessidade do outro, e que nós entendemos e nós vamos ser convidados e alertados pelo Espírito Santo de Deus, como pregar a mensagem de maneira que as pessoas entendam. O certo é que nós não saberemos ao Deus que servimos se nós não lermos a Bíblia Sagrada. E nós estamos numa geração que, infelizmente, tem se afastado da Bíblia Sagrada e não tem ouvido a Bíblia Sagrada, não tem lido a Bíblia Sagrada, não tem meditado na Bíblia Sagrada. Portanto, a falta de profetas nesse tempo é porque existem poucas pessoas que sabem o Deus que estão servindo. Jesus Cristo, em sua imensa sabedoria, Ele já tinha nos avisado quanto a isso. Ele disse que os campos estão brancos e que era necessário que nós rogássemos ao Senhor da Seara para que mandasse os ceifeiros. Há uma falta de profetas no nosso tempo. Há uma falta de profetas como Isaías, porque nós não temos intimidade com Deus, e aí nós não conseguimos entender a necessidade, então falamos coisas que as pessoas não entendem. E quando nós falamos coisas que as pessoas não entendem, a gente não entende o tempo em que estamos vivendo. E tudo isso acontece porque nós não sabemos ao Deus que servimos. E nessa manhã Deus me incomodou a fazer um apelo. E eu não sei se você percebeu, eu não sou muito daqueles que faço apelo. Mas Deus me incomodou a fazer um apelo. Essa geração precisa de profetas. Profetas adultos, profetas anciãos, profeta criança, profeta jovem. Essa geração precisa de pessoas que têm intimidade com Deus. Essa geração precisa de pessoas que se importem com a necessidade daqueles que vivem ao redor dela. Essa geração precisa de pessoas e de profetas que falam a língua que eles entendam. Essa geração precisa de profetas que sabem o Deus que servem.
E nessa manhã nós vamos orar. E eu convido você a baixar sua cabeça. E o apelo que eu faço é bem simples. Quantos aqui nessa manhã se sentiram chamados e incomodados pelo Espírito Santo de Deus a serem profetas de Deus nesse tempo? Quantos aqui nessa manhã entenderam que há um clamor e as pessoas clamam, mas elas estão clamando e não têm resposta porque não tem profetas? E que Deus nos chama para ser profetas. Quantos idosos nós temos aqui nessa manhã que entenderam que precisam ser profetas? Quantos adultos, quantos jovens, quantos adolescentes que entenderam que precisam ser luz nessa geração que está pervertida. E que se encontra no caos, como a geração de Judá se encontrava no caos. Tudo isso que Deus falou por intermédio de Isaías no capítulo 1 se aplica hoje. Nós vamos orar, mas antes de orar eu quero convidar você a colocar-se de pé, você que entendeu que você precisa ser profeta. Você que entendeu que esse povo precisa de profetas. Você que compreendeu que nós não estamos profetizando de maneira correta. E nós vamos orar neste instante. Senhor Jesus, nesse tempo nós percebemos que há um povo que te conhece e há um outro povo que clama. E nós queremos ser profetas, porque nós te conhecemos e nós queremos dar a esse outro povo que não te conhece uma mensagem de esperança, uma mensagem transformadora. Mas Deus restaura a nossa vida, restaura o nosso viver. Senhor, nos ensine a ter intimidade contigo. Deus, nos faça ter amor pelos outros, pelas pessoas que nos rodeiam, pela nossa comunidade, pelos nossos filhos, pelos nossos maridos, aqueles que precisam de ser compreendidos. Nos faça, Deus, como comunidade de fé, como igreja de Cristo, termos as estratégias corretas para esse tempo, para que as pessoas possam entender a mensagem de maneira correta. Ah, Senhor Deus, nos perdoe pelas vezes em que nós vivemos uma vida como quem não sabe ao Deus que serve. Nós servimos a Jesus Cristo, nós servimos aquele que é, que era e que há de vir, e que o tempo não muda. Senhor Deus, faça-nos querer te conhecer e prosseguir em te conhecer. Dê a essa nova geração fome, desespero por ler a Bíblia Sagrada. Nos faça profetas dessa geração, nos faça profetas dentro dos nossos lares, nos faça profetas dentro deste bairro, nos faça profetas dentro deste estado, e nos faça profetas dentro dessa nação, nos faça profetas neste mundo.
Este mundo clama por profetas e nós queremos ser aqueles que anunciam a tua mensagem. Nos molde, Deus, para que sejamos profetas segundo o teu coração. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém.